Começamos Parashat Noach. Tem um assunto que ele é recorrente, se prestarmos atenção nos detalhes da Parashá, um assunto recorrente nessa Parashá. A Parashá, esse assunto é de você nunca olhar o lado negativo das pessoas. Vemos isso, a Gemara traz, quando a Parashá fala dos animais que Noach é aquela história que Deus ia mandar o dilúvio. Ele pediu para Noach ele também pegar, além dos seus filhos, também os animais. E quando ele fala dos animais que vão ser salvos, ele tinha que pegar um par de cada animal. Porém, dos animais puros, que futuramente serão os animais kasher, seriam 7. Mas como que Deus fala isso na Torá? Ele diz o seguinte, ele fala aqui, dos animais puros você vai pegar 7. Isso estou, né? O macho e fêmea. Porém, dos animais que não são puros, você vai pegar 2, ou seja, um par, o macho e a fêmea. E depois, quando diz que eles entraram, a Torá fala, né? Minabehemá teorá, dos animais puros, o minabehemá asher einena teorá, e dos animais que não são puros. A Gemara fala, está falando dos animais puros e os não puros. Porém, no hebraico, tem uma outra palavra que se fala para o animal não puro. O que seria o animal impuro? No hebraico, é o animal tamé. Tamé é a linguagem que se fala para o animal não puro ou impuro. É tamé. É uma outra palavra. Por que a Torá faz o esforço de dizer não puro, em nena terorá, que não é puro, ao invés de usar a linguagem mais simples no hebraico, que é uma palavra específica para isso, que é a palavra tamé, impuro. E a Gemara então fala, a gente nunca deve, usar uma linguagem que denigre a pessoa, e aqui não está se tratando de pessoa, inclusive, de um animal. Até mesmo para o animal você tem que tentar usar o máximo de uma linguagem mais limpa, tentar fazer o máximo para olhar o lado positivo e usar o mínimo de crítica e de coisas negativas, mesmo se tratando de um animal. Mas calma aí, você pergunta, a Torá nunca usou a linguagem tamé? A Torá falou a palavra tamé mais de 100 vezes. A palavra impuro, tamé, na Torá, se encontra mais de 100 vezes. Então, mas quando se encontra a palavra tamé na Torá, se refere a alahá. Na Parashat Shmini, quando fala quais animais não são kasher, quando você está determinando o que é kasher e o que não é kasher, você tem que falar tamé, você tem que falar que é impuro, porque você está definindo aqui uma alahá. E a lei tem que ser o mais claro possível. Então, na hora que você está determinando a lei, você vai falar de uma forma clara, específica. Então, você fala de forma objetiva, tamé. Porém, aqui que não é mais uma alahá, e sim, a Torá está relatando a história de Noach, então ela tenta ao máximo não denegrir, inclusive, a imagem dos animais. Mais para frente, na história do dilúvio, a gente vai ver quando Noach ele sobrevive com a família, os animais na arca, e ele sai, a primeira coisa que ele faz é um belo do fabrenha, ele comemora, ele planta uvas, e com essas uvas ele faz vinho, e ele acaba bebendo, e ele fica bêbado, ele tira as roupas, e seus filhos, então, o Shem e o Yafet, eles fazem o quê? Eles cobrem o seu pai. E a forma que eles fazem para cobrir é o seguinte, eles colocam a roupa, eles seguram o manto, Ashem Shenehem, Velchu Achoranit, eles andam de costas, ou seja, eles vão se aproximando mais de costas, mesmo andando de costas, a face deles, de ambos, estava de costas, e não viram as partes íntimas do seu pai, não viram nada de errado no pai. Assim explica o Rebbe, quer dizer, eles foram de costas sem olhar nada de errado com o pai, inclusive com a face, mesmo na hora que precisava cobrir, tentaram sempre estar com a face do outro lado, para nunca enxergar algo que denegrisse a imagem do pai deles. Ou seja, aqui,
uma das mensagens principais da Torá é não ficar buscando defeitos e coisas ruins e críticas no comportamento dos outros. Mesmo para animais a gente busca falar coisas boas e não denegrir a imagem. Porém, todavia e contudo, vamos voltar para o princípio de tudo, né? No primeiro versículo da nossa porção, da nossa paraxá, fala Ele toldot Noach. Essa é a história de Noach. Noach, ish tzadik, tamim mayab edorotav. Noach, ele era um homem tzadik, um homem justo, tamim, íntegro, em sua geração. Urash, então, ele traz, no primeiro versículo, no primeiro pasuk, ele traz uma explicação que está na Guemará. O que significa que ele era um homem justo e íntegro em sua geração? Então, Urash fala o seguinte, tem sábios que explicam isso de uma forma leshevach, uma forma boa, positiva. Se ele era tzadik e íntegro em sua geração, quanto mais se ele tivesse numa geração melhor, porque a geração dele era uma geração totalmente pervertida. Se ele tivesse uma geração melhor, seria muito mais tzadik. Agora, tem outros sábios, e tem outros sábios que explicam esse passuco, que na verdade está querendo falar de uma forma negativa. Ele era tzadik somente em sua geração, comparado com as pessoas da sua geração. Se ele estivesse na geração do Avraham, ele não ia ser considerado nada. O Urash está querendo destruir nosso discurso. A gente falou que até para animais a Torá faz um esforço, nossa paraxá, de falar, não usar a linguagem que é impuro, tamé, e falar não era puro, né? Tentar evitar o máximo de denegrir a imagem do animal. E aqui o Urash vai e fala, e não só o Urash, é uma opinião que está na Guemará. A Guemará fala que ele era, na verdade, um tzadik na sua geração. Se fosse em outras gerações, ele não seria... Na geração de Avraham Avinu mesmo, pouco tempo depois, não seria nada, não valia a nota. Não seria considerado nada. Como o Urash traz uma coisa dessa? Porque a Torá fala tzadik é bedorotav, em sua geração. Interessante. Então, o Rebbe explica sobre esse Urash uma coisa muito interessante. Isso, na verdade, não é algo negativo de Noach. Falar que se ele tivesse em outra geração, ele não seria digno de nota, não é olhar de uma forma negativa. Muito pelo contrário. Noach é o verdadeiro herói. Porque Noach, ele era um cara comum. Quando a gente fala que Avraham Avinu ele era um grande tzadik, ele realmente é fantástico. Moshe Rabbeinu era um grande tzadik, ele era fantástico. Mas Noach, o que a Torá está querendo falar? O que esses sábios na Guemará estão querendo explicar sobre Noach? É que justamente ele não era um tzadik fora do comum. Se ele tivesse na geração de Noach, ele seria mais um. Na geração de Avraham Avinu, ele seria mais um. E justamente esse cara que aparentemente é um cara comum, ele salvou o mundo inteiro. Salvou não só a civilização, os seres humanos, os animais, todo mundo. Urashi mesmo, em outro local aqui, quando começa o dilúvio, né, fala que assim que começou o dilúvio, aqui fala que começou a chuva, aqui, Pasuk Zayin, Ve'avô Noach uvanav, e veio Noach e seus filhos, Veishto e sua esposa, Anshei Vanav e as suas noras, Ito elateva, Mipnei me'amabul. Eles entraram na arca devido às chuvas, às águas do dilúvio. Como que o Urashi traduz? Af Noach, também Noach, Miktanei amonahaya. Ele era daqueles que tinham pouca fé. Mamin venom mamin shavou mabul. Ele tinha dúvida, ele acreditava, mas às vezes desacreditava que ia vir o dilúvio. Ele não entrou na teva somente até que somente quando pressionou para ele as águas. Quando a chuva ficou forte, aí que ele acabou entrando. Ele mesmo, às vezes, duvidava se ia acontecer ou não ia acontecer. Ou seja, você vê que Noach era um cara extremamente comum. Ele tinha dúvidas de fé.
O Noach, que é chamado de tzadik pela Torá, ele tinha questões de fé. Às vezes ele questionava, mesmo Deus falando com ele, se ia acontecer, não ia acontecer, se ia dar certo, não ia dar certo. E mesmo assim, ele se manteve firme numa geração totalmente corrompida e salvou o mundo inteiro. Então o Rebbe fala, isso não é falar mal. Do contrário, aqui a Torá está querendo falar que uma pessoa que não nasceu com o dom de um tzadik, não nasceu com uma alma de um tzadik, ele era um cara comum. E mesmo que ele tinha dúvidas de fé, algo que passa com 99% dos mortais. E apesar de tudo, ele conseguiu manter ele e seus filhos, numa geração difícil, conseguiu dar uma educação correta, conseguiu se manter fiel à sua missão e conseguiu salvar o mundo inteiro. Isso, na verdade, é o maior elogio que se pode dar sobre Noach. Isso também é por isso mesmo que ele é o único em toda a Torá que é chamado tzadik. A Torá está falando justo que ele não é tzadik, quer dizer, os sábios da Gemara falam, esse não é tão tzadik. Mas na verdade, não sendo tão tzadik, esse é o maior tzadik de todos. Que ele conseguiu ser justo e correto, apesar de não ter todos esses dons inatos, naturais, mas ele conseguiu se esforçar e manter na luta. Então esse merece o título de tzadik. Ele é o único que recebe o título de tzadik na Torá, porque ele venceu apesar de tudo. E esse é o maior exemplo. A gente tem que tomar o Noach, então, como um exemplo para nossas vidas. Não, a Torá nunca fala Yosef Tzadik. É chamado Tzadik, o profeta, Irmial, se não me engano, fala, vocês vêm, quem? Acho que é a moça. A moça, pode falar. Que ele falou, Zug Nalam, que foi vendido por um par de sandálias, sapatos, um tzadik foi vendido por, entendeu? Mas não fala claramente, a Torá não fala literalmente tzadik. Então aí a Gemara fala Yosef Tzadik, a gente chama de Yosef Tzadik, mas não está escrito claramente. Ele é o único claramente na Torá com tzadik. Questão de tzadik completo, tzadik incompleto. Aí isso vai pro Tânia. Aí depois o Mandy vai me cortar meu. Aí você fala com o Dumi na nossa aula de Tânia, de tzadik completo. Mas o Noach, então, ele, de certa forma, o Rebbe fala, o Noach, por que então ele é o único? Você está falando que ele não é tzadik, entre aspas, do Tânia de verdade, como falou aqui nosso colega, ele não era um tzadik do Tânia. Não era. Então por que ele é justamente o único chamado de tzadik? Porque Deus, ele precisou dessa força para ele falar, não, você é tzadik. Sabe quando você fala para o seu filho? Você é um tzadik, você consegue, você é bom. Isso está escrito, Etolokim italech Noach. Deus fazia Noach andar. Deus dava empurrão. Que nem Deus precisa dar um empurrão. Nas nossas vidas, Deus dá um empurrãozinho muitas vezes nas nossas vidas. Porque a gente está nessa dúvida, será que vai dar certo, se vai chover, não vai chover? Então, Deus ele está fazendo a gente levar, está empurrando a gente. Noach, então, tem que ser o maior exemplo, o maior herói para cada um de nós. Porque quando vemos os atos heróicos de Avraham Avinu, de Yitzhak, de Yaakov, quem somos nós para se comparar a cada um deles? Mas quando a Torá, a Gemara fala que Noach ele era um justo, mas somente em sua geração, a gente olha para a nossa geração, Baruch Hashem, que é o que está acontecendo, né, no mundo à nossa volta, e fala, nós também conseguimos. E é justo uma pessoa comum, que não foi Avraham Avinu que salvou o mundo inteiro. Quem salvou o mundo inteiro, inclusive os animais, foi Noach, um cara comum. E é do cara comum que Deus espera tudo isso. E o nome de hoje... Tudo isso aí não conseguiu ser um igual. Oi? Não convenceu ninguém. Não, tudo bem, mas ele salvou a civilização. É interessante, a única história que a Torá conta do Noach fora Teivá é o quê? Que ele fez o mel no Fabrenga, no mel no Lechaim. Você vê que de volta ele tinha todas essas questões comuns, como cada um de nós. Vamos lá. E o de hoje, terça-feira. Agora, de Rosh Chodesh, não esquecer de falar, todo mundo falar Yalev Avô, Yom Rosh Chodesh em Arvit. O Hallel, que a gente vai falar meio de manhã, Bezrat Hashem, Koflim Rodul Hashem, a gente fala, repete Rodul Hashem, né? Acharkol Echad Miagim Elapsukim. Depois de cada um dos 3 psukim, que a gente fala Yomarnó, etc. Né? Vigam que Hashem Espala Lim Beyochid, isso também a gente faz quando a pessoa está rezando
não para as pessoas que estão aqui, obviamente vou rezar todo mundo com minhana, vai vir aqui amanhã no Tiferet, às 7h45 da manhã, mas quando uma pessoa está, sei lá, por qualquer motivo, está doente, alguma coisa, reza sozinho em casa, né? Então ele também faz essa repetição. E Avraham Zaken, a gente também vai falar depois do Halel, Avraham Zaken, e também aquele trecho de Zevada que está no Sidur, Ishmerene, isso a gente fala somente nos Rodas, Gimel para mim, a gente também repete 3 vezes. Ó.